Fala Vascão! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e esse é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Vamos que vamos, rapaziada, para mais um vídeo. Dia doloroso, né? Acordando ainda bem triste, bem chateado com tudo que aconteceu ontem com o Vasco. Impossível para quem torce e ama esse clube não tá muito chateado com toda essa situação, goleada atrás de goleada, derrota atrás de derrota. Nós torcedores estamos cansados disso tudo que vem acontecendo. Vamos falar disso, da situação do Vasco no Campeonato Brasileiro. Vamos falar também da demissão de Ricardo Sapinto. O técnico tá com a corda no pescoço. Hoje vamos ter uma resposta com relação a uma possível demissão de Ricardo Sapinto. Vamos falar também de um possível retorno de Vanderlei Luxemburgo. Os torcedores estão pedindo o retorno do professor. E aí, será que tem chance dele voltar a ser o treinador do Vasco? Vamos falar sobre isso. E é claro, vamos falar também sobre Levenciano e Jorge Salgado. Após o jogo, o Levenciano emitiu uma nota aí para tentar uma reconciliação entre os presidentes do Vasco, e vamos falar sobre isso. Houve problema, houve confusão, como sempre acontece na política do Vasco. Uma vergonha. Então, torcedor, se você quer ficar por dentro de todas as notícias, do seu clube de coração, do meu clube, do nosso clube de coração, fique ligado aqui no canal do Gigante. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos para mais um vídeo. Mas antes, eu vou pedir para você, torcedor vascaíno que tá chegando aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito do canal do Gigante, para se inscrever aqui embaixo e deixar o seu like. Aperte aqui no botão de inscrito, se inscreva, ative aí o sininho de notificação para que todos os vídeos que eu enviar cheguem até você, chegue como uma notificação até você. E também, é claro, deixe o seu like. Quando você aperta e deixa o seu like, o YouTube recomenda esse vídeo para outros vascaínos. Então, como eu sempre falo aqui no canal, vascaíno ajuda vascaíno. Então me dá essa moral, me dá essa ajuda. Se inscreva no canal e deixe o seu like. Mas vamos que vamos, rapaziada, sem muita enrolação. Vamos falar agora sobre Ricardo Sapinto, um treinador que vem sendo, sim, muito contestado pelos torcedores e por até mesmo os jogadores que estão no elenco ali contestando e querendo a saída do treinador. Ricardo Sapinto, que chegou no Vasco, tem até o momento 12 jogos aí no comando da equipe. São 2 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Então, realmente, o número do treinador português são horrorosos. Os números aí são muito ruins. Números muito piores que os números do Ramon, que foi demitido aí por um aproveitamento bem maior do que dele. Mesmo assim, caiu do cargo de treinador do Vasco. E aí, ele após o jogo, mesmo após aquela vergonha, né, de ter tomado de 4 para a equipe do Grêmio, ele foi e deu uma entrevista à Vasco TV falando o seguinte. Eu vou falar exatamente o que ele falou na entrevista. Em relação ao jogo de hoje, penso que no primeiro tempo era importante ter ido para o intervalo com 0-0. A equipe foi bem, o Grêmio jogou hoje com jogadores descansados e isso fez diferença. Você sabe que tivemos desgaste. Eu só quero pontuar essa frase aqui pra gente ver tudo que tá passando no Vasco. A equipe foi bem. O Vasco tomando de 4-0 e vem um treinador, com todo o respeito, é claro, a Ricardo Sapinto, mas falar que a equipe foi bem, não existe, Ricardo Sapinto. Você falar que depois de tomar de 4, a equipe foi bem. Isso não pode acontecer. Um clube como o Vasco, da grandeza, você tem que entender a grandeza do Vasco e você tem que entender que depois de tomar de 4, a única coisa que você tem que fazer numa entrevista coletiva é pedir desculpa ao torcedor por ter passado esse vexame. Não falar que a equipe foi bem, independente se a equipe no primeiro tempo só tomou um gol, não pode falar que o Vasco jogou bem. Isso é inadmissível, Ricardo Sapinto. Só isso que eu queria falar pra você. E como eu falei, muitos jogadores aí querem a cabeça também do treinador, né? O treinador que vem indo muito mal, não achou um sistema de jogo, não achou um entrosamento com os jogadores, com a equipe. Isso vem dificultando muito a permanência de Ricardo Sapinto no cargo de treinador do Vasco da Gama. E aí, isso, um dos motivos que vem dificultando e dificulta muito essa relação entre Ricardo Sapinto e os jogadores é uma discussão, uma briga que ocorreu com o Felipe Bastos na semana passada. Eu já trouxe isso daqui pra vocês. Ele, Felipe Bastos, conversou com o Ricardo Sapinto aí na sexta-feira. Eles conversaram antes do treino, tiveram uma discussão nessa conversa. Felipe Bastos nem chegou a treinar com a equipe. Felipe Bastos também não foi relacionado quinta-feira para o jogo da Sul-Americana. Isso quebrou, porque Felipe Bastos é um jogador muito querido pelos jogadores. Então, realmente, a relação entre Ricardo Sapinto e jogadores está totalmente desgastada. E a gente vê isso dentro de campo. A gente vê que os jogadores, com todo respeito na palavra que eu vou usar, mas está sem tesão de jogar.
não tá com vontade de chegar e botar a vida dentro de campo. A gente perdeu de 4 pro Ceará, rapaziada. A gente perdeu, tivemos uma desclassificação ridícula pro Defensa e Justiça e tomamos de 4 de novo. Então isso daí é muito além de somente jogar mal e não ter qualidade no jogo. É má vontade para jogar que a gente tem visto aí nos últimos jogos do Vasco. Então realmente, na minha opinião, os jogadores querem derrubar Ricardo Sapinto. Então realmente, muito difícil que Ricardo Sapinto permaneça no cargo de técnico do Vasco, de treinador da equipe. Então isso daí a gente vai descobrir, né? Vai ser decidido hoje. Alexandre Campelo hoje vai conversar com o Ricardo Sapinto. O time ontem à noite desembarcou no Rio de Janeiro, já está no Rio, vai ter treinamento normal hoje. E hoje tive a notícia que Alexandre Campelo vai sentar e conversar com o Ricardo Sapinto para descobrir tudo o que está acontecendo, né? Para ver se realmente vai seguir no comando da equipe ou irá ser demitido. O momento aí é muito delicado, né? Até por conta, tem uma multa contratual, tem uma multa caso o Ricardo Sapinto rescinda o contrato com o Vasco tem que pagar um dinheiro aí ao treinador, isso é algo que impede, porque é um treinador caro, que deve ter uma multa contratual muito cara, né? Então provavelmente isso é algo que vem dificultando aí essa possível rescisão de contrato. Porém, Alexandre Campelo vai sim conversar, sentar com o Ricardo Sapinto, até mesmo para tentar chegar a um acordo dessa parte financeira, para caso ocorra essa rescisão, o Vasco não seja muito prejudicado. O Vasco não tá com dinheiro, então entrar numa fria aí para rescindir contrato, ter que pagar milhões ao treinador, não é algo também muito bom, mas é claro, se for para melhorar a equipe, ter que pagar milhões, é melhor pagar milhões, pagar muita grana para rescisão do contrato e demissão do treinador, do que a gente ir pro quarto de rebaixamento e cair de novo, né? Porque pelo visto, com esse treinador na equipe, é isso que a gente vai ver, mas deixando bem claro que a culpa não é só do treinador, a culpa também é dessa gestão de Alexandre Campelo, de Jorge Salgado, de todas essas pessoas que estão no comando do Vasco, né? Essa parte de cima, essa diretoria, e acaba caindo, é claro, também no elenco, em treinador e em jogador. Isso é totalmente normal, mas Ricardo Sapinto tem uma parcela de culpa nisso tudo que vem acontecendo. E é claro, né, depois de um ano fabuloso, né, ali o segundo turno do Vasco, com grandes atuações, com Vanderlei na equipe, não falo um ano fabuloso, mas foi um ano muito bom ali a partir do momento que Vanderlei Luxemburgo entrou no comando da equipe do Vasco, e os torcedores, inclusive, já pedem Vanderlei de volta, já querem Vanderlei Luxemburgo de volta como treinador do Vasco, ele que está no momento livre no mercado, foi demitido do Palmeiras, então pode acertar contrato aí com qualquer clube, e o Vasco aí teve uma identificação muito grande com o Vanderlei na temporada do ano passado, os torcedores já começam a pedir e achar que a única solução para o Vasco se livrar dessa situação muito complicada é a volta do treinador. Porém, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Infelizmente, também acho sim que Vanderlei Luxemburgo seria uma ótima opção pro Vasco como novo treinador. Porém, né, ano passado aí, o Vasco não pagou os salários de Vanderlei Luxemburgo e o Luxemburgo aí entrou na justiça pro Vasco, cobrando aí 4 salários atrasados referente ao ano de 2019, somado aí com férias e 13º, um valor aí que ultrapassa 2 milhões de reais. Então Alexandre Campelo, né, falou tanto que pagou tudo, porém tá devendo Vanderlei Luxemburgo mais de 2 milhões de reais. Então essa dívida aí com o professor é algo que vai dificultar e dificulta muito a possível vinda de Vanderlei Luxemburgo novamente como novo treinador e treinador do Vasco, né? Então, muito possivelmente, rapaziada, não vamos se iludir. Vanderlei Luxemburgo não vai voltar pro Vasco. Isso é culpa de Campelo, por uma má administração, má gestão de clube, devendo salário aí não só para Luxemburgo, como para outros jogadores da equipe do ano passado. Não vai retornar Luxemburgo pro Vasco. Muito difícil a gente ver esse casamento que deu super certo no ano passado acontecer de novo nesse ano. E após aquela derrota vergonhosa, né, pro Vasco, inclusive eu fui no meu Instagram, botei uma foto de luto, porque é realmente isso, a gente sente pena de tudo, pena e tristeza do que estão fazendo com o nosso clube. O Levenciano emitiu uma nota aí, tentando fazer com que Jorge Salgado, né, Alexandre Campelo e ele estejam, né, cheguem a uma reconciliação, porque o que sofre mais com isso tudo que vem acontecendo com relação às eleições é o próprio Vasco, não é Jorge Salgado, não é Campelo. Eles, pelo contrário, estão se dando muito bem, estão ganhando dinheiro com isso, mas quem se ferra é o Vasco. Então Levenciano aí divulgou uma nota aberta, caso aí afirmando que o julgamento que vai ocorrer dia 17 na Justiça, vendo aí com relação às eleições do dia 7, ou seja, validando ou não as eleições, e Levenciano emitiu uma nota falando que caso qualquer que seja o resultado, como se fosse a vitória para Levenciano, porém, caso o resultado seja a derrota para Levenciano, ele vai se abdicar totalmente de voltar e entrar na Justiça para tentar arranjar uma solução para que ele seja o presidente do Vasco. Então ele vai respeitar
o mandato, né, vai respeitar a decisão judicial no dia 17. Se for ele eleito, ele quer né, sentar na cadeira de presidente, mas caso não seja ele eleito, a justiça chega a uma definição que ele não vai ser presidente do Vasco, ele não vai voltar à justiça, tentando concluir as eleições dia 7, para tentar, né, ajudar o clube e tentar aliviar essa bagunça que está acontecendo. E ele também foi na mesma nota e pediu para Jorge Salgado, Alexandre Campelo, Mussa, Roberto Monteiro, o presidente dos poderes do Vasco, chegar a uma conclusão e também respeitar qualquer que seja o resultado do julgamento do dia 17, tentando aí, né, ajudar e reconciliar todos os pontos dentro do Vasco. Uma linda atitude de Levenciano. Porém, Jorge Salgado foi no Twitter, aquele jeito dele, né, de sempre, de fingir que tá por fora da situação, que é o queridinho, tentando se livrar ali, tirar essa barra de cima dele. Falou, né, que já tentou ajudar, quer ajudar, mas não deu uma resposta com relação a isso. Se caso o julgamento do dia 17 dele Levenciano como presidente, ele não falou se vai aceitar ou não vai aceitar, se só vai aceitar se for ele o favorecido, ele não deu uma resposta. Então Levenciano foi descascando totalmente o Jorge Salgado. Ele falou o seguinte: logo pare de firulas e responda à conclamação, sim ou não. Ou seja, ele quer uma resposta de Jorge Salgado. Ele quer que essa palhaçada judicial que está correndo chegue a um fim, porque, como eu falei, o único prejudicado com tudo que vem acontecendo é o Vasco. Nós vamos chegar a 40 dias aí da primeira eleição, uma palhaçada que está ocorrendo. Então que isso tudo chegue ao fim, que a gente tenha uma definição e que seja decidido de forma correta, de forma aí num julgamento, quem vai ser o novo presidente do Vasco. Então, rapaziada, tudo isso ocorreu ontem. Hoje aí a gente sabe, né, que Alexandre Campelo vai reunir Jorge Salgado e Levenciano dentro do Vasco para começar uma possível transição. Vou trazer tudo que vai acontecer no vídeo das 6 horas, 5h30, eu vou estar soltando um vídeo falando tudo que rolou para você. Então se ligue, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixa o like, acreditando aí que as coisas melhores possam voltar ao nosso Vasco, que a reconciliação possa ocorrer e que tudo isso venha acabar, que Jorge Salgado, Levenciano cheguem a uma conclusão e que seja válido o julgamento do dia 17 e conclame aí o novo presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama, pra gente ver uma nova era, um novo Vasco, parar de sonhar, parar de viver essa luta contra o rebaixamento anualmente. Mas rapaziada, esse foi o vídeo. Se você curtiu, como eu falei, deixe seu like, compartilhe esse vídeo para os seus amigos, vamos que vamos. O sentimento nunca pode parar, mas que tudo isso acabe, que o vascaíno não aguenta mais sofrer. Um grande abraço a todos e independente de tudo, aqui é Vasco. Saudações vascaínas.